Estamos aqui então no consultório do Dr. Francisco Soriano Jurival, um grande amigo meu, que é especialista em ortodontia e ortopedia dos maxilares e vai falar para a gente sobre essas especialidades da odontologia e quais são os problemas que causam e também as soluções, métodos de prevenção disso, tratamento. Tudo bem, Francisco? Tudo bom, Celso? É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder esclarecer algumas dúvidas que possam existir a esse respeito. Muito bem. Fala pra gente o que é a especialidade da ortodontia e ortopedia dos maxilares. Celso, para os pacientes, na realidade, eles não conseguem ver uma diferenciação muito grande. Mas, do ponto de vista científico e técnico, a ortodontia é uma terapia predominantemente mecanicista. Ou seja, nós trabalhamos a movimentação dentária dentro dos alvéolos, mas sem contar com o potencial de crescimento desse paciente. Então, a ortodontia está mais indicada para os pacientes já com crescimento finalizado. Ao passo que a ortopedia funcional dos maxilares, eu posso utilizar o crescimento desse paciente e direcionar o crescimento de acordo com as necessidades dos movimentos que nós podemos fazer. Ou seja, eu posso pegar um paciente que ainda possui uma mordida aberta funcional e tratar essa mordida aberta sem esperar que o tratamento, que a dentição se complete em dentição definitiva. Diz pra gente então alguns exemplos, o que você tem de exemplo de ortodontia e ortopedia? Bom, o que se pode ver mais facilmente como ortodontia seriam os aparelhos fixos, aqueles aparelhos colados diretamente nos dentes. Enquanto que a ortopedia normalmente são aparelhos removíveis, que o paciente pode tirar e que eles trabalham frouxo e solto na boca do paciente, estimulando o crescimento através das próprias forças vitais do paciente, a respiração, a fonação, a deglutição, os movimentos bucais. Então vamos começar pela ortodontia. Quais são as maloclusões tratadas pela ortodontia? Bom, a ortodontia e a ortopedia tratam praticamente as mesmas maloclusões. O que diferencia basicamente é a idade, ou seja, damos preferência para a ortopedia funcional dos maxilares quando nós podemos intervir em pacientes em fase de crescimento. Quando o paciente já tem o crescimento totalmente concretizado, ou seja, aqueles pacientes que não há mais vetor de crescimento, nós preferimos usar a ortodontia, as técnicas normalmente fixas. Então vamos começar dos primeiros, então, da ortopedia, os mais jovens. E quais são as intervenções então feitas e qual a idade para se intervir? Bom, como eu falei, as técnicas são diferentes, mas as intenções são as mesmas, corrigir maloclusão. Um dos exemplos que a gente pode citar como maloclusão seria a mordida aberta, que normalmente aflige demais os pais, ou seja, a falta de contato entre os dentes, e a mordida cruzada, que normalmente causa grande preocupação também. E eu entendo hoje que essas duas maloclusões juntas, elas compreendem cerca de 70% de todas as maloclusões que o paciente pode ter e como principal maloclusão. Podemos citar como exemplo, por exemplo, a mordida cruzada anterior, ou seja, os dentes inferiores eles estão à frente dos dentes superiores. Isso seria uma mordida cruzada anterior, que causa esse tipo de perfil, um perfil progênito. Outro tipo de maloclusão que nós podemos localizar são as mordidas abertas. As mordidas abertas normalmente caracterizadas pela falta de toque entre os dentinhos, né? Onde nós podemos localizar toques posteriores e não haver toques anteriores. Essas mordidas abertas elas podem ser causadas na primeira infância, em grande parte dos casos, por hábitos deletérios, deglutição atípica, interposição de lábios, interposição de dedos, sucção de dedos. Ao contrário dessas maloclusões, nós podemos ter também a mordida coberta, que é exatamente o contrário da mordida aberta, ou seja, os dentes superiores eles cobrem totalmente os dentes inferiores e o paciente passa a não expor a dentição inferior. Também podemos ter mordidas cruzadas posteriores, ou seja, os dentes inferiores estão ocluindo por fora, né, da parte vestibular, da parte lateral, em relação aos dentes superiores. Essas mordidas cruzadas, quando identificadas na primeira infância,
nós podemos fazer tratamentos com ortopedia funcional. Lembrando que se ela não for tratada e ela for realmente funcional, e você não tratar na primeira infância, você vai perpetuar o problema, transformando ela numa mordida cruzada estrutural de difícil correção, algumas vezes chegando à única correção sendo cirúrgica. Bom, espero que vocês tenham gostado das explicações aqui do Dr. Francisco e que a gente possa contar com ele em outras entrevistas. Tá bom, Dr. Francisco? Muito obrigado por todas essas explicações, né? Toda essa aula bonita e bastante informativa. Celso, eu agradeço a possibilidade de falar sobre ortodontia, que para mim não é apenas uma profissão, é uma paixão e é algo que dá satisfação efetiva da gente falar sobre isso. Muito obrigado a você pela possibilidade. Fique conosco, até o próximo programa. Se Deus quiser, e qualquer coisa, acesse o site tvodonto.com. Obrigado.